paz e alegria em Jesus. Esses dias eu estive lendo na Revista Espírita de 1865 uma passagem muito interessante. Kardec falando sobre uma pandemia da época, a cólera. E foi muito interessante que Kardec citou um trecho de uma mensagem de um espírito que na última reencarnação tinha sido médico, Dr. Demério. E foi interessante, porque as recomendações daquela época são atuais. Ele pediu que evitássemos aglomerações. Ele pede que tenhamos higiene, muita higiene. Tomemos cuidado para evitarmos resfriado. Ele pede para que a gente venha evitar o medo, para não cultivar o medo. Ele pede confiança em si mesmo e em Deus. Isso foi uma mensagem que Kardec divulgou em 1865. Se nós formos olhar bem, é muito interessante, porque a pandemia da cólera foi considerada a responsável, naquela época, para que matou a maioria das pessoas. Neste momento, nós estamos vivendo situação semelhante. Pandemia, fala-se tanto. Hoje, a mídia só fala em doenças, números de desencarnados. Em um momento em que a nossa sociedade, a humanidade estava doente. As pessoas indiferentes aos outros, as pessoas não se preocupando com o seu próximo, cada um cuidando de si mesmo. Sim, a nossa sociedade, a nossa humanidade adoeceu. É triste? Sim. E foi exatamente neste momento que surge um pequeno vírus, lá na China, do outro lado do mundo. E nós víamos falar, mas ficamos indiferentes. China, muito longe, nada a ver. De repente, o vírus se espalhou de forma assustadora. Atingiu todo o planeta. Nós passamos a verificar nos noticiários números assustadores. E começamos a pensar, sim, o que é a vida? O que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo para que o mundo seja um pouco melhor? Por vezes, é necessário sim que aconteça grandes tempestades. Por vezes é necessário que surja flagelos para que a gente venha a refletir sobre a nossa vida. Para que a gente venha a analisar o que estamos fazendo do nosso dia a dia e dos dons maravilhosos que Deus nos deu. Dons que muitas vezes nós nem mesmo valorizamos. Ter um teto, um prato de comida, ter uma família. Eu mesma, infelizmente, já vi partir pessoas do meu convívio. Eu já tive a tristeza de ver pessoas queridas serem enterradas. Então, essa tempestade, essa pandemia, este momento difícil veio para quê? Tanto pode ser olhado para nós como um buraco ou como um portal. Por que esses momentos podem ser um buraco ou portal? O buraco é quando nós damos uma de avestruz, enfiamos a cabeça dentro da terra, nos escondemos, temos medo, refugiamos. O medo nos paralisa e nos impede de crescer. Mas também pode ser um portal de luz, onde nós passamos a refletir mais sobre o dia a dia, sobre o que estamos fazendo. Se nós estamos falando eu te amo para as pessoas que são importantes para nós, se nós estamos sendo presença na vida das pessoas que são importantes para nós. Existe uma música que fez muito sucesso, que fala, a vida é um trem-bala, ou seja, a vida é passageira. Nós temos que olhar o que nós estamos fazendo, o que nós estamos procurando de utilidade para nós. Sempre houve flagelos, sempre houve pandemias. Essa não é a primeira e não será a última. Nós temos que ver o que aconteceu. Os grandes flagelos, doenças, guerras, todos foram um impulso para alguma evolução da humanidade, para o crescimento da humanidade.
Após a grande tempestade, sempre vem a bonança. É frase popular, antiga dita. E nós estamos precisando refletir sobre isso. Não adianta eu ficar em casa olhando números, falando que está mais perto, está acontecendo isso. É preciso que eu creia em Deus. É preciso que eu volte neste momento para o meu lado espiritual. Sim, porque nós temos que trabalhar também. Nessa carta que Kardec leu do Dr. Demetrius, tem uma parte interessante, que um homem de uma das ilhas infectada, ele falou que parecia que os espíritos tinham sido preservados da doença. Não. O espírita ou qualquer outra denominação religiosa não protege. O que protege é a pessoa que carrega em si um lado espiritual, desenvolve, traz um conhecimento espiritual para si. Essa pessoa desenvolve forças poderosas que a preserva contra os males, contra muitas doenças. Então nós temos que buscar o conhecimento espiritual para atravessar este momento de crise. Nós temos que analisar a comunidade espírita, gente. A comunidade espiritual, ela se preparou para acolher os irmãos recém-desencarnados em mortes coletivas. Todas essas pessoas que têm partido, elas têm sido acolhidas, os espíritos têm sido acolhidos pelos mensageiros divinos. São mortes coletivas necessárias para despertar o lado espiritual do ser humano. É o momento de nós analisarmos que mundo eu quero construir. As pandemias, os flagelos vão existir enquanto existir o mal no ser humano. Enquanto o ser humano cultivar em si ainda a maldade. Quando nós voltarmos os nossos pensamentos para o amor ao próximo, nós iremos construir um mundo melhor. Eu tenho visto que essa pandemia já despertou muita solidariedade. Eu vejo as pessoas em todos os lugares do país preocupadas com cestas básicas, preocupadas com o remédio, com o conforto do seu próximo. Então, já está aí uma herança, solidariedade, conscientização de que somos responsáveis pelo próximo. O planeta Terra, ele sempre esteve e sempre estará sob os cuidados do seu grande governador, que é Jesus. Jesus zela por todos nós. Essa pandemia não estaria acontecendo se nós não tivéssemos cultivado o mal dentro de nós. A pandemia é reflexo da necessidade de melhoria. Então vamos cultivar mais confiança em Deus, confiança em nós mesmos. Vamos olhar para o Pai, vamos orar, conversar com Ele como filhos obedientes, para que cure o mundo. Vamos ter consciência dentro de nós. Isto também vai passar, como tudo passa, e virá um mundo melhor. Vamos nos preparar, vamos ter os nossos cuidados, vamos obedecer às recomendações dos órgãos de saúde, e vamos obedecer às normas de higiene e vamos superar. Tudo passa e Jesus nos abraça. Que a paz do Mestre Jesus esteja com vocês. Assista, divulgue, nos auxilie a levar Jesus a todos aqueles que nos observam.